história testemunha isso. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Veja só que coisa impressionante. Eu disse que a gente ia dar uma olhada na cidade de Antioquia, na realidade, e para isso a gente precisa recorrer a fontes extra-bíblicas, né? A noção que a gente tem da vida do Império Romano, essa é uma cena do filme Ben-Hur, já passamos um trecho dele uma vez, é de que as ruas eram limpinhas, que as casas do pessoal mais abastado era tudo limpinho, o pessoal está de roupa lavada, está de cabelo penteado, está tudo lindo, maravilhoso, né? Vestiam a roupa da última moda. E eu estou terminando de ler esse livro de Rodney Stark. Ele é um sociólogo. Esse livro ele faz parte da nossa biblioteca que está sendo revitalizada. Nossa biblioteca já ganhou algumas estantes novas ali. E você daqui a pouco vai poder ter acesso a tudo isso. Esse livro é muito interessante. Ele é muito bom. Para começar, eu queria dizer que o Rodney Stark, ele não é cristão. Ele é um ateu. Ele não é ateu de carteirinha, mas ele é um ateu. Ele diz que é um ateu light. Ateísmo é forte demais, ele diz, porque ateísmo é uma fé ativa. Eu só não acredito em Deus, é diferente. Então, esse cientista, esse sociólogo, ele escreve esse livro, já escreveu 28, na verdade, O Crescimento do Cristianismo, e ele faz uma abordagem histórica muito interessante. Ele coloca você passeando no meio do Império Romano, ele dá uma atenção especial para Antioquia. Eu não sei porque ele invocou com Antioquia, irmão. Era tudo que eu precisava. Estou querendo saber de Antioquia, vamos aprender aqui com o rapaz um pouco. A frase que ele mais usa no livro é: lembre-se, não havia sabão. Então, para começar, essa é uma grande quebra de paradigma. Aquela cena você esquece. Aquela cena você faz assim, ó. Né? Imagine a sua casa, uma semana, sem sabão, sem sabonete, sem creme dental. Nada, niete mongolete, nadinha de sabão. Né? Imagina quando você vai cumprimentar as pessoas na rua, tudo bem? Aí o poder do teu cheiro já derruba 10 de um lado, parece o salmista, cai 10 mil de um lado, 15 mil do outro, né? Agora você imagina a rua inteira sem sabão. Imagina o bairro todo sem sabão, imagina a cidade, 200 mil pessoas, maior do que a Nínive lá de Jonas, que tinha 120 mil. Você imagina um império romano sem sabão. Essa é a realidade. Imagine se essa cidade sem esgoto, que não há esgoto. A água encanada é um luxo que poucas pessoas têm, como Ben-Hur ali no caso deve ter. Sujeira, hein? Que fedor. É? Além do mais, as pessoas tinham seus piniquinhos em casa, e o livro conta isso. Eu não sei se eu faço a crueldade de ler para vocês, eu acho que eu não vou fazer isso. Mas é uma passagem interessantíssima que ele cita de outro livro, dizendo o seguinte: às vezes a coragem faltava para as pessoas saírem à noite para jogar o seu pinico fora. Porque a noite é escura, é perigosa, a cidade é mal cheirosa, então elas jogam pela janela mesmo, e ai de quem estiver passando. E o tribunal romano era visitado constantemente por pessoas queixosas de objetos voadores não identificados caindo sobre as suas cabeças, às vezes à luz do dia. Então, quando a gente começa a pensar no mundo romano, na realidade do Novo Testamento, a gente tem que começar a cheirar isso com o nariz um pouco diferente. Quebrar um pouco desse romantismo do Ben-Hur, porque a realidade não era bem essa. Veja alguns dados importantes que ele fala acerca da cidade de Antioquia. Qualquer descrição detalhada de Antioquia na época do NT, do Novo Testamento, deve retratar uma cidade repleta de mazelas, perigo, medo, desespero e ódio.
Uma cidade na qual a família mediana levava uma vida miserável, em cômodos sujos e apertados, e onde pelo menos metade, está escrito errado aí, das crianças morria por ocasião do nascimento, ou durante a infância, onde a maioria das crianças perdiam pelo menos um dos pais antes de atingir a maturidade. A cidade era frequentemente assolada por epidemias. Quando não era por epidemias, tinha terremotos. Quando não era terremoto, você tinha invasão. Então, era uma cidade assolada por pragas naturais e não naturais. Agora, a igreja em Antioquia, quando você olha para o texto, veja o que você percebe. Ela creu e converteu-se ao Senhor. O texto diz que ela evidenciava a graça de Deus, que ela buscava ser fiel ao Senhor de todo o coração, que Deus a abençoava, acrescendo-lhes as pessoas, todos os dias pessoas novas se entregavam a Jesus naquela cidade. A igreja se reunia para estudar a palavra de Deus e, finalmente, ela se envolvia na ação social, socorrendo os necessitados. Você vê que quando houve a fome, o pessoal falou, vamos fazer um levantamento de oferta. Você acha que tinha referência a isso alguma vez? Nunca tinha acontecido na história uma igreja levantar oferta para ajudar irmãos de outra cidade. Está escrito. Aconteceu. A igreja de Antioquia, portanto, ela é um tremendo paradigma, uma referência para nós entendermos o que é uma igreja comprometida com o Evangelho, uma igreja missional. Agora, veja bem o que é que esse ateu fala dos cristãos. A gente podia esperar sarcasmo, ironia, troça. Veja o que ele vai dizer. O cristianismo funcionou como um movimento de revitalização em resposta à miséria, ao caos, ao medo e à brutalidade da vida do mundo urbano greco-romano, proporcionando novas normas e modalidades de relacionamentos capazes de fazer frente a graves problemas urbanos. Em outras palavras, eu lamento, Marli, mas o primeiro mutirão não é aquele que você mostrou, já acontecia lá. Eu quero saber quando vai ser o próximo, né? Para a gente poder estar junto. Mas essa é uma igreja relevante que fazia diferença. A cidade repleta por sem-tetos e pobres, o cristianismo veio trazer caridade e esperança. Ele está falando da igreja de Antioquia. O que é que essa igreja fazia na cidade? O impacto que ela causou na sociedade. As cidades povoadas de estrangeiros, o cristianismo proporcionou uma base para o estabelecimento de vínculos. Porque na igreja você encontrava uma família. E muitos de vocês sabem, principalmente os pais de vocês, sabem o que é chegar numa cidade e ser um estrangeiro e não ter nenhum vínculo. E na igreja você se sente acolhido, se sente família. Acontecia em Antioquia. Porque no Império Romano, as cidades eram repovoadas assim aos montes, porque morria todo mundo, então o Império Romano descarregava uma população nova de lá para cá, e de repente a cultura da cidade era totalmente fragmentada, porque chegava uma multidão de estrangeiros.